Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre a sua vida, sobre o seu lar. Estamos iniciando esse momento de estudo da Palavra de Deus, como fazemos toda quarta-feira. Chegamos até o seu lar para termos um tempo de aprendizado, de crescimento espiritual, de comunhão com o povo de Deus. Mesmo na nossa distância física, o nosso coração está bem próximo de todos e de todas, na certeza de um Deus que nos abençoa, nos acompanha, um Deus que olha para cada um de nós com um olhar diário de misericórdia, essa misericórdia que se renova todas as manhãs. E nós rendemos graças a Deus por esta oportunidade, por esse tempo que Ele nos dá. Nós iniciamos esse nosso momento de estudo da palavra do Senhor, ao redor da mesa, lendo a palavra de Deus, alguns versículos do Salmo 96. Se você quiser acompanhar aí na sua casa, faça isso. Dentro deste texto da palavra de Deus, nós temos um tributo à glória de Deus, à majestade, ao poder desse Deus que adoramos nesta hora. Salmo 96, os 6 primeiros versículos dizem o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Esses 6 primeiros versículos da palavra do Senhor nos convidam a louvar a Deus, a cantar em louvor ao Senhor. Este é um salmo muito conhecido porque também é um salmo muito cantado. E nós vamos nesse instante louvar a Deus com esse cântico, na sua casa, juntamente com a sua família. Vamos cantar ao Senhor com alegria, com gratidão em nossos corações. Cantai ao Senhor é o número 62 do CTP, do Cantai Todos os Povos.
Nós vamos ter uma palavra de oração, adorando a esse Deus na beleza da sua santidade, a esse Deus que acabamos de cantar. Nós vamos orar com o presbítero Hérvio nesse instante, como forma de adoração ao Senhor. Senhor Santo, nós colocamos nas Tuas mãos benditas o nosso agradecimento pelas muitas, incontáveis, infinitas e maravilhosas bênçãos. Pedimos a Tua bênção para os lares que estão nos vendo nesse instante. Permita, Senhor, que a cada lar possa ser ricamente abençoado pela Tua palavra santa e que possamos aprender mais, aguardando o dia em que o Senhor vai nos juntar novamente para nos abraçarmos e podermos testemunhar do Teu Evangelho Santo. Fica com o Teu povo que está conosco nesse instante e que cada lar seja ricamente abençoado por Ti. Deixamos tudo nas Tuas mãos, no amor de Jesus nosso Senhor. Amém. Nós vamos fazer mais uma leitura da Palavra de Deus, que servirá como base para o nosso estudo nesta noite. E o texto que nós vamos estudar está no Evangelho de Marcos. Você pode acompanhar, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 46. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 10, do 46 até o 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Nós vamos estudar um pouco desse texto, mas antes nós vamos orar cantando. O hino 100 do Cantai Todos os Povos diz: enquanto, ó Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir-te, quero ver. Vamos cantar fazendo esta oração nesta hora.
Nós lemos essa pequena história da Palavra de Deus e eu quero convidar você a estudar comigo nesta hora uma pequena parte desse texto bíblico que nos ensina profundamente o comportamento de alguém que está passando por uma tribulação na vida, no caso Bartimeu. E nós vamos usar esse texto para estudarmos um pouco sobre algo que com certeza nos dias de hoje nós estamos enfrentando diariamente e temos que administrar na nossa vida, que é a nossa autoestima. Nós estamos nesse tempo de distanciamento social e a pergunta que fica para todos nós diante dessa realidade que vivemos é como anda a nossa autoestima ou como anda a sua autoestima. Por isso vamos olhar um pouquinho para a história de Bartimeu e aprender um pouco sobre esse assunto que com certeza tem afetado a vida de muitas pessoas nesse tempo de distanciamento e para alguns até de isolamento também. Mas para isso vamos entender um pouco o que significa essa ideia, esse ensino sobre autoestima. Os nossos dicionários trabalham a noção de autoestima como uma qualidade de quem se valoriza, de quem está satisfeito, vamos dizer assim, com o seu modo de ser, com a sua forma de pensar, com a sua aparência física, né? Enfim, com a sua própria autoconfiança, se assim podemos dizer. E isso tem a ver também, a pessoa que tem uma autoestima elevada, ela trabalha nela o seu próprio conhecimento, ela procura se conhecer a cada dia e, como nós costumamos dizer, ela confia naquilo que ela faz e ela se respeita acima de tudo, né? Por isso, autoconhecimento, autorrespeito, autoconfiança são três coisas que estão ligadas diretamente ao conceito de autoestima. E também vale a pena observar, para depois irmos até o texto bíblico, alguns atributos bem conhecidos de uma pessoa com uma baixa, né, autoestima. Por exemplo, uma pessoa com uma autoestima em baixa, ela apresenta sentimentos de profundo isolamento e às vezes até de ansiedade. É uma pessoa que muito sensível às críticas. Qualquer coisa que você fale pode até não ter nada a ver com ela. Muitas vezes a sensibilidade é tão grande que ela já sente e acaba achando que tudo aquilo lhe pertence. Ela tem uma dificuldade muito grande de afirmar as próprias opiniões, de expor as suas necessidades, né? E acaba se isolando, como falamos no primeiro ponto. E acaba também desistindo com uma certa facilidade diante de desafios. A pessoa com problema de autoestima, quando os problemas aparecem ou os desafios surgem, no primeiro obstáculo você já tem, às vezes, a desistência por parte dessa pessoa. E é importante também observar que, muitas vezes, ela não quer se expor, né? Não se expõe
porque fica com medo de um pré-julgamento por parte das pessoas. Agora, quando o inverso acontece, quando a pessoa está bem consigo mesmo, com a sua autoestima, né? Essa pessoa, por exemplo, e é uma coisa que às vezes as pessoas não gostam muito, mas ela aprende a falar não diante de certas situações da vida, ela impõe limite às pessoas, né? Ela valoriza os talentos, as qualidades que ela tem, não no sentido de esbanjar a sua capacidade, mas de agradecer por aquilo que sabe fazer, né? Ela evita certos relacionamentos que apenas só trazem prejuízo para a vida, né? Cria projetos, participa da elaboração, executa, cultiva amizades, faz planos, né? E aprende com os seus erros também. Estou falando aqui um pouco daquilo que nós temos no geral, nas pessoas que nós convivemos no dia a dia da sociedade. Vamos voltar agora ao nosso texto que nós lemos, esse pequeno texto, essa pequena história que temos registrada pelo evangelista Marcos. Primeiro, comecemos pela cidade. Jericó aqui é a última parada, vamos dizer assim, do trajeto de Jesus até Jerusalém. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém e ele passa por Jericó. E ali naquele trajeto ele encontra muitas desigualdades sociais no caso, pessoas pedindo esmola, né? Pessoas mendigando, pessoas em busca de cura, enfim, pessoas atrás de Jesus. Uma realidade muito típica da grande maioria das nossas cidades, sejam elas pequenas ou grandes, nos dias de hoje. Olhemos um pouquinho para Bartimeu. Bartimeu, em hebraico, significa filho do impuro. Portanto, o nome não é muito agradável, né? Tanto que nós temos a citação em um dos versículos que ele era filho de Timeu, né? E Bartimeu acrescenta essa expressão, dando esse significado nem um pouco agradável como filho do impuro. E Jesus, no seu caminhar, na sua sequência de evangelização, nós percebemos duas coisas muito importantes na vida que envolvia esse personagem chamado Bartimeu. Ele vivia marginalizado, ele vivia à margem da sociedade, vamos dizer assim, e ele se isola de um jeito e busca, pelo seu próprio isolamento, resolver as suas questões da sua forma, do seu jeito, talvez optando por aquela vida que ele havia escolhido naquele momento. Mas aparece Jesus na caminhada de Bartimeu. Um detalhe importante: ele era cego, e nós entendemos que alguma coisa aconteceu que o deixou cego, né? A situação da sua vida o levava a essa situação difícil em que vivia. E não havia ali nenhuma proporção entre a cegueira e o mendigar. Uma coisa é ser cego, outra coisa é ser mendigo. Uma coisa é você ter um problema físico, outra coisa é a situação em que você vive ou que você escolhe viver. E essa era a situação de Bartimeu naquele momento. Alguém que tinha um problema físico, uma questão de saúde, mas também que toma na sua decisão de vida a capacidade de poder viver mendigando, né? E ele preferiu chamar a atenção mais por seus defeitos, vamos dizer assim, e carências, do que por suas
qualidades e possibilidades. Nós poderíamos dizer aqui, olhando de uma maneira bastante fria, esquecendo, por enquanto, a atitude espiritual e a atitude de Jesus e a dele em relação a Jesus, que ele fechou para si mesmo, fechou as portas para o futuro, ele deu-se por vencido, né? Ele não consegue de forma alguma sair daquela situação, e por isso a ausência da visão deveria impedi-lo de viver com a cabeça erguida. Era alguém que estava com a autoestima lá embaixo. Bartimeu já não queria mais caminhar, era melhor ficar à beira do caminho. Sua autoestima estava no chão, literalmente no chão. E ele procurava convencer a todos que um pedaço de pão, talvez uma esmola, algumas moedas, bastavam para a sobrevivência. E é assim que ele percebe a passagem de Jesus pela sua vida. Podemos dizer um pouquinho mais ainda que ele isolou-se atrás do manto que ele usava, né? Ele não tinha um amor estável, muito menos permanente. Ele estava totalmente bloqueado afetivamente e de forma sentimental. Era alguém que resolveu viver no seu canto, na sua solidão. E as pessoas que passavam por ele também não o amavam, apenas tinham pena dele, apenas tinham dó, vamos dizer assim. A expressão, por exemplo, amar não é dar esmola, e sim doar-se até que a dor do outro seja mantida por nós mesmos, ainda não era conhecida por Bartimeu. E quem recebe migalhas não se sente amado, muito menos motivado a responder com amor afetivo. Talvez por isso ele tenha se afastado das pessoas, ou até mesmo dos seus familiares. Ele não se achava digno de ser amado, nem com o direito de ser feliz. Bartimeu não tinha quem mostrar o seu carinho, nunca manifestava ternura porque recebia apenas esmola. Vamos olhar um pouquinho para essa história e aplicar um pouco na nossa vida também nesta hora. Eu creio comigo que todos temos um pouco ou muito de Bartimeu. Não há nada mais dramático do que uma pessoa sentada à beira do caminho que não quer mais percorrer esse caminho. Parou ali, estacionou ali. Podemos ter um determinado problema, mas nós precisamos sempre ter a noção de que esse problema não pode nos impedir de ir em frente, de ir em busca de solução. Por isso, nós vivemos numa sociedade na qual os sentimentos são sempre sinais de fraqueza. Se as pessoas têm alguma dificuldade, alguma luta, muitas vezes ela é olhada como alguém fraca, como alguém que não consegue reagir. E muitas vezes tem medo de se expressar porque tem medo de ser julgada pela própria sociedade. Mas é importante também observar que muitas vezes nós represamos sentimentos. E às vezes, infelizmente, só extravasamos em tempo de luto e de dor. Nós bloqueamos nossos sentimentos e as nossas emoções à moda de Bartimeu. Vamos vivendo a vida, não precisamos falar com ninguém dos nossos problemas. E aí vem um segundo momento nessa história desse personagem bíblico, que é exatamente a ideia da esperança. Jesus passa pela última vez pelo caminho de Bartimeu. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Ele passa de forma rápida. Ele preferiu passar sem se deter. Dá até a impressão que Jesus nem se preocupa com aquele cego. Para que dar atenção
a mais um entre tantos que já tinham cruzado o seu caminho. Mas parecia contrário diante daquilo que Lucas, o outro evangelista, diz que veio para dar vista aos cegos. O Evangelho de Lucas diz que esta é uma das missões, ou era uma das missões que Jesus havia vindo à terra. Contudo, aparece um grito no caminho em que faz com que Jesus pare. Bartimeu começa a gritar. E a expressão é: Senhor, tem piedade de mim, ó filho de Davi. Vamos olhar um pouco para o clamor, para o grito de Bartimeu. Ele estava cansado, podemos imaginar alguém cansado de ficar à beira do caminho. Talvez ele já tivesse ouvido muita coisa sobre Jesus. Talvez muitas pessoas já tinham falado, ou até mesmo ele já tivesse ouvido Jesus em algum momento, mas nunca tinha tido a coragem de se aproximar e muito menos de gritar, porque diante da sociedade da época, um cego à beira do caminho gritando e esmolando, com certeza não daria ao mestre nenhuma oportunidade, humanamente falando, de ouvi-lo, de respeitar o seu grito. Mas era a sua oportunidade de mudança. Ele entende que já não era mais possível continuar daquela forma, sem objetivo na vida, sem motivação, sem esperança, sem sonho. E aí aparece esta coragem de Bartimeu. Ele rompe com o silêncio no meio da multidão, entre as pessoas que ali estavam, e ele grita: tem piedade, tem misericórdia de mim. Talvez ele estivesse diante das pessoas que já tinham se acostumado com a situação e não acreditavam esperar em mais nada. Mas o grito daquele mendigo se compunha de pelo menos 3 grandes partes. A primeira delas é a expressão Jesus, um dos 3 únicos personagens que chamam Jesus, no caso o mestre aqui, pelo nome de Jesus. É muito importante observar isso. Ele é um dos poucos que nas narrativas dos evangelhos chama o mestre de Jesus. Depois a expressão filho de Davi. Essa expressão ela não está aqui por acaso. Filho de Davi aqui, na boca de Bartimeu, identifica a ideia de Jesus como com um caráter messiânico, porque esta era a base profética. O Jesus, filho de Davi, o Messias que estava por vir, e nesse momento o Messias que estava diante dele, ele não podia vê-lo, mas podia sentir, podia ouvi-lo, mas era visto e sentido por esse filho de Davi, por esse Messias. E depois a outra expressão, com uma força impressionante: tem piedade de mim. Ele que estava acostumado a se contentar com esmolas, a sua oração, o seu grito, seu pedido de socorro, na realidade é um passo qualitativo, é um passo de qualidade. Tem piedade de mim. Ele não está pedindo socorro a um Messias qualquer, a um Jesus qualquer, a um filho de Davi qualquer. Ele tinha consciência de que aquele Messias, aquele Jesus, aquele filho de Davi, poderia pôr um fim ao seu sofrimento, ao seu isolamento e recuperar a sua autoestima. É a primeira vez que talvez aqui nós encontramos ele dizendo, em outras palavras: Senhor, sofra comigo,
Compartilhe minha dor e os meus sentimentos. Veja como anda o meu sofrimento, a minha dor, a minha vida. Olha como eu estou, mas tem piedade de mim. Socorre-me, Senhor. Em outras palavras, esta foi a oração daquele homem. Bartimeu toma uma decisão por ele mesmo. E aqui ele se liberta da opinião dos outros. Talvez as pessoas dizendo: olha, por que você vai perturbar o mestre, como nós temos outros exemplos na Bíblia, né? O mestre tem outras ocupações, ele está com pressa, e você está aí atrapalhando a caminhada de Jesus. Mas não, ele toma uma decisão por ele mesmo e diz: olha, eu não vou me basear mais na opinião dos outros, eu vou pedir piedade àquele que pode resolver o meu problema. E Jesus olha para Bartimeu e diz: olha, tenha a coragem de expressar isso. E ao ter a coragem de dizer que eu sou filho de Davi, nós vamos em contra da solução juntos, Bartimeu. Era tempo de Bartimeu deixar aquela passividade de vida. Poderia dizer aqui que ele resolve saltar para a vida. Ele acredita que é possível uma mudança, um tempo novo, uma nova caminhada. Ele precisava sim acreditar que podia sair daquele poço de prostração que ele estava e não precisava se transformar em mendigo só porque era cego. Não é porque ele era cego que ele precisava ser mendigo. Não era porque ele era cego que ele precisava buscar esmola na rua. Ele podia fazer alguma coisa, ele podia ser alguém. E o mestre lhe deu a confiança de que, apesar de ser cego, ele podia caminhar, que era capaz de se pôr em pé, levantar a cabeça, e em vez de estender sua mão, podia estender suas pernas em direção a Jesus. Por isso Jesus vai e cura aquele homem, mas cura também a sua autoestima. Por isso, a boa nova trazida por Jesus aqui nos revela que temos uma força muitas vezes escondida dentro de nós, que podemos levantar para a vida e nos libertar dos laços que nos impedem da liberdade, deixando para trás todo o peso que nos prende e nos sufoca. Quantas vezes o ser humano não vive assim, preso ao seu passado, preso a correntes que estão ali algemando a sua vida, o seu futuro, a sua possibilidade de mudança. Muitas vezes, diante de um problema, de uma carência, muitas vezes nós não queremos caminhar. Baixamos tanto a cabeça quanto a nossa voz. Nos estacionamos à beira do caminho. Parece que não tem mais solução. Parece que ninguém mais quer chegar até nós e nos ajudar. Parece que nos lançamos às esquinas da vida e nos deixamos levar pelos problemas que aí estão. Na realidade, Jesus aqui, ele nos dá, através da história de Bartimeu, a ideia de confiança na sua palavra. Ele acredita em nós para não duvidarmos de nós mesmos, que ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Foi assim com os servos no passado. Abraão passa por momentos difíceis e lá vai Deus recuperar a sua autoestima. Moisés, em certos momentos, decide largar tudo ao ponto de dizer: se o Senhor não for comigo, eu não levo mais esse povo. Elias entra numa caverna e acha que ali ele encontra a solução para os seus problemas. Davi foge e também entra em caverna, segundo a história. Jeremias chega a amaldiçoar até o próprio dia do seu nascimento, reclama da sua mãe que deu a ele a luz, e tantos outros personagens bíblicos. E lá vai Deus, na sua infinita misericórdia, e restaura esses personagens que temos como exemplos de vida em toda a história bíblica também. Assim é
a maneira como Jesus nos ensina. Ele faz nos sair, ele faz com que saiamos, melhor dizendo, do nosso interior, daquilo que muitas vezes nos prende, para um salto para a liberdade, para um cântico novo também em nossas vidas. Jesus trabalha ali com Bartimeu dizendo: olha, não mais mendigo, não mais à beira do caminho, não mais vivendo de esmola. E a pergunta que Jesus fez foi uma só: que queres que eu te faça? E ele não teve dúvida: mestre, que eu veja. Bartimeu agora era livre para expressar os seus sentimentos. Eu quero enxergar, eu quero ver a vida, e ver essa vida com os olhos da fé. Eu quero contemplar o Senhor com os olhos da fé. Eu quero ver os milagres não só na minha vida, mas na vida dos outros, através daquilo que o Senhor já fez em mim. Quando nós olhamos para esse texto e, mais uma vez, aplicando um pouco tudo isso à nossa vida, nós precisamos reconhecer que nós vivemos num mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo agora de tanto isolamento, que há muitas pessoas com uma terrível baixa estima. As pessoas muitas vezes estão vivendo bloqueadas nesta área da vida. Não conseguem expressar os seus sentimentos, não conseguem acreditar naquilo que fazem. Estão muitas vezes sendo sufocadas com uma ansiedade terrível, e a autoestima desce completamente aos porões da vida. E há muitas pessoas com tanta capacidade, com tanto poder de criatividade, com tantos talentos, mas estão bloqueadas para expressar carinho, para expressar uma palavra de paz, de esperança, de amor. Estão totalmente bloqueadas com as suas atitudes. São pessoas amargas que não conseguem expressar sentimentos de paz e esperança. São pessoas, nós estamos vivendo um tempo agora em que se fala em distanciamento, em não abraçar, em não beijar, mas na realidade são pessoas que nunca conseguiram abraçar, nunca conseguiram dar um beijo. E algumas delas, quando tentamos fazer isso com a melhor das boas intenções, as pessoas se sentem rígidas muitas vezes, que acreditam que mostrar sentimento parece um sinal de fraqueza. Esta não é a orientação de Deus através da pessoa de Jesus. Muito pelo contrário, a autoestima faz parte do proceder de Deus, do trabalhar de Deus em nossas vidas. Bartimeu permitiu que Jesus fosse trabalhando a sua vida. Ele resolveu dar um basta àquele tempo de miséria, de mendigância, de viver na sarjeta, de viver à margem da sociedade. Ele queria, com certeza, voltar a viver em sociedade. Por que não dizer também, entrar no templo com a cabeça erguida, voltar ao convívio familiar com alegria, olhar para as pessoas e entender o colorido da vida promovido pelo próprio Deus. Ele tinha certeza de que Jesus poderia fazer isso com ele. Por isso ele não tem dúvida. Num salto ele diz: Mestre, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. E a pergunta de Jesus é cirúrgica na atitude daquele homem. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E ao curá-lo, Jesus permite que ele veja não apenas o mundo que estava ao seu redor, mas o poder de Deus acontecendo na sua própria existência.
ele volta para casa com a cabeça erguida, ele volta para casa com um sentimento de um dever cumprido consigo mesmo, dele que consegue romper com as estruturas que muitas vezes o prendiam na sua vida, e ele começa a viver de uma maneira nova para a glória de Deus. Talvez a pergunta que temos para todos nós, neste momento, olhando para esse texto bíblico, e é a própria pergunta de Jesus a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Talvez tenhamos que olhar para o exemplo deste cego e dizer: Senhor, tem piedade de mim. Olha para a minha miséria, olha para a minha vida, olha para o meu modelo de vida, como estamos, olha para a forma como eu estou vivendo em família, olha para os meus relacionamentos, olha para a maneira como eu trato as pessoas, olha como eu trato as coisas do Senhor, o desprezo muitas vezes diante das coisas, que eu acho que as coisas do Senhor e da sua casa não têm tanto valor. Senhor, tem piedade de mim e permita que eu possa te louvar com sentimento de gratidão, de reconhecimento do teu poder, do teu cuidado e da tua graça. Recupera minha autoestima, Senhor, e dá-me da tua graça e da tua paz. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e te guarde. Você possa olhar para dentro de si mesmo, pensar na sua vida, no seu dia a dia, no seu jeito de ser e de viver, para que você possa olhar para Jesus e responder com alegria a pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. Nós vamos ouvir uma canção que o nosso irmão Isaías estará cantando nesse instante. Amém, irmãos? Que Deus possa ser presente e fazer um milagre na sua vida, assim como fez com Bartimeu. E eu vou louvar um hino chamado Um Milagre, Senhor. Deus seja louvado. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me livras meu mal. Esse amor é que me ajuda dar-te-ei meu louvor, um milagre, Senhor, tens feito em
em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor, um milagre, Senhor, tens feito em mim, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Esse milagre feito por Deus em nós, através de Cristo, esse milagre da salvação, essa mudança que Ele proporcionou em cada um de nós, deve sempre ser em nós um motivo de profunda gratidão e louvor também. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por essa oportunidade de podermos estudar juntos a palavra do Senhor. Mas o meu pedido é que você possa, com a sua família, ler novamente esse texto, pensar na sua vida, na vida do seu lar, e pedindo a Deus que, se em algum momento houver a necessidade de tirar de certas situações, ou até mesmo de sentimentos que precisam ser trabalhados, peça a Deus, coloque a sua vida em oração diante do Senhor. Nós vamos orar nesse momento pela vida da nossa igreja, por todos os irmãos e irmãs que nos assistem, aqueles que estão muitas vezes trabalhando nesta hora, pessoas que estão enfermas e que carecem das nossas orações, como por exemplo o seu José Bonfim, temos orado, Dona Nadir, e também pela família enlutada do Agai, que precisa da nossa oração, família que precisa da nossa oração, do nosso abraço, do nosso conforto. E a nossa oração é que Deus conforte os corações enlutados, os corações que passam por momentos de sofrimento, de perdas de pessoas que tanto amamos. E que também nós possamos sempre ter no nosso coração a certeza de que amar uns aos outros significa também trazer a dor do outro para perto de cada um de nós e principalmente para o nosso coração. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele nos abençoe e nos guarde. E depois da oração, nós vamos ouvir mais um cântico que você pode cantar na sua casa, que é o hino Quão Bondoso Amigo é Cristo, é o hino 212 do CTP. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós rendemos graças a Ti pelo Teu grande amor por todos nós. Agradecemos-te, ó Deus, por esse momento na Tua casa. Agradecemos-te, ó Deus, pela beleza da Tua palavra que nos ensina, que nos conforta, que traz paz ao nosso coração. Pai querido, rendemos-te graças porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que agiu na vida de Bartimeu no passado.
O mesmo Cristo de Deus que lá esteve com ele está conosco. O mesmo Espírito Santo que o acompanhou, ó Deus, é o que nos acompanha também. Por isso a nossa gratidão. Nós colocamos diante de Ti nesta hora, ó Deus, a nossa vida, a vida da Tua igreja, do Teu povo que necessita de graça e misericórdia. Tem piedade de nós, ó Pai. Tem misericórdia de todos nós. Pai querido, há tantas pessoas enfermas, há tantas pessoas doentes, ó Pai, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. Pai querido, Tu sabes como está o nosso coração diante do sofrimento de tantas famílias que muitas vezes não conseguem, ó Deus, nem enterrar os seus mortos. Tem misericórdia, Senhor. Dá paz ao coração. Que o Deus Espírito Santo, que vem a nós em momentos de completa aflição e também nas alegrias da vida, que esse Deus Espírito Santo conforte todas as famílias que passam por sofrimento, seja de enfermidade ou de perdas de entes queridos, ó Pai. Deus eterno, olha para o Teu povo que Te adora e Te serve com alegria no coração. Pessoas, ó Deus, que estão perdendo os seus empregos, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia, mas dá-nos a consciência também, Senhor, de ajudarmos, de estendermos as nossas mãos e de, acima de tudo, abraçarmos com o abraço do Teu Espírito vidas que precisam da Tua graça. Fica, ó Deus, conosco como igreja do Senhor, para que o Evangelho do Senhor possa chegar a cada lar e que vidas, ó Deus, possam ser encontradas, muitas vezes nas dificuldades da vida, no sofrimento da vida, mas possam ser resgatadas para a glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor. Dá-nos, ó Deus, da Tua bênção e da Tua paz. Nós oramos, confiados em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso pedimos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sempre sobre a vida do Teu povo, hoje e sempre. Amém.